Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, hoje eu quero estar falando sobre o paralelo do Antigo e do Novo Testamento. Eu vou estar falando a importância de nós entendermos Gênesis e Apocalipse. A junção de Gênesis e Apocalipse. Pessoal, é muito interessante quando nós paramos para aprender a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor. Já te agradeço, você que está aí comigo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Pessoal, o paralelo de Gênesis e Apocalipse. Hoje você vai entender o que começa em Gênesis, Apocalipse ele encerra, é o encerramento. E da mesma forma que Deus ele deu o princípio, ele deu também a finalização para que nós possamos entender. Porque para Deus, pessoal, a palavra de Deus já foi selada e encerrada. O que é, pessoal, isso? Significa que para Deus já foi tudo decretado. Então, e o que está decretado, pessoal, ainda que o tempo nosso é diferente do de Deus, o tempo nosso é diferente do de Deus, a gente precisa entender que aos olhos de Deus, Deus já vê Satanás condenado, Satanás já destruído, ainda falta pouco tempo, né, para isso, e a gente pode perceber que aquele que for fiel ao Senhor, o Senhor ele cuidará dele. Então, pessoal, é muito importante quando nós tiramos tempo para dedicar ao ensino, ao estudo da palavra do Senhor, que isso é muito importante. Pessoal, já te agradeço você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Pessoal, você que não é inscrito no meu canal, já se inscreve no meu canal, já deixa o seu like, ative o sininho das notificações de novos vídeos para você ser notificado de novos vídeos. Pessoal, vamos lá porque o tempo é precioso, cada segundo estudando a palavra do Senhor é muito importante para nós. Pessoal, vamos começando em Gênesis e eu vou estar fazendo o paralelo de Gênesis e nós vamos para Apocalipse. Hoje eu vou trabalhar Gênesis e Apocalipse para que você possa entender os mistérios de Deus da palavra. Então, pessoal, em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, que diz assim, Gênesis 1, no capítulo 1, verso 1, que diz assim, no princípio, Yahvé Deus criou os céus e a terra, o céu, né? Algumas bíblias vai até dizer céu, mas na verdade as traduções que preservaram não tem a palavra céu, é céus, tá, pessoal? Então é muito importante a gente atentar a isso. E com relação também, pessoal, às traduções das bíblias, quando Deus ele estava criando, ele era tratado como Elohim. O que é Elohim? Aquele que tem o poder de criação, todo poderoso. Isso é importante a gente saber também. E como as bíblias não preservaram, a maior parte não diz o nome de Deus quando ele estava criando, Elohim. Então isso é muito importante a gente atentar para isso. Pessoal, Gênesis no capítulo 1, verso 1, diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Algumas traduções vão dizer, no princípio, Elohim criou os céus e a terra, tá, pessoal? E aí, pessoal, a gente vai ver que os céus e a terra, em Gênesis, no capítulo 1, verso 1, são temporários. Agora a gente vai ver que em Apocalipse, pessoal, que a diferença do que é provisório e do que é eterno, tá, pessoal? Então, em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 1, que diz assim, olha, vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Aqui, pessoal, a gente já vê que essas são as revelações do futuro, então, porque nós habitamos num mundo, um mundo corrupto pelo pecado, e ao mesmo tempo Deus, ele vai preparar para os seus eleitos, seus escolhidos, um novo céu e a nova terra, porque esse que nós vivemos aqui
os céus e a terra são temporários. E o outro, pessoal, como Apocalipse 21, no verso 1, pessoal, ele vai ser eterno. Então vai ser um novo céu e uma nova terra. Então Deus vai criar para nós, para os seus eleitos, um novo céus e uma nova terra. E por isso que o versículo vai dizer, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram. Já não é mais esse mundo pecaminoso, esse mundo corrupto, é o que Deus preparou para nós, a eternidade, é eterno. Pessoal, em Gênesis, no capítulo 1, no verso... Gênesis, no capítulo 1, no verso 27 e 28, olha para vocês verem como é interessante a palavra de Deus. Gênesis, no capítulo 1, verso 27 e 28, que diz assim, olha, no verso 27, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Pessoal, veja bem que quando a palavra de Deus diz que Deus criou o homem à sua imagem, quando algumas Bíblias vai trazer a sua semelhança, por quê, pessoal? Quando se fala semelhante, é igual. Então, nós somos criados igual a Deus, embora ninguém nunca viu Deus. Então, Deus aparecia através das teofanias, mas Deus a ninguém o nunca viu. Então, pessoal, no verso 28 vai dizer assim, Deus os abençoou e lhes disse, sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem e ali fez o homem à sua imagem, então criou também o homem e a mulher, e Deus abençoou e disse, olha, agora multiplicai, vocês têm domínio de dominar tudo. Então, a partir dali, pessoal, a gente vê que o primeiro Adão, ele teve uma esposa, né, pessoal? Aqui, quando se fala, Deus criou o homem, a mulher está falando de Adão e Eva, tá, pessoal? É importante a gente atentar a isso. Adão e Eva, tá? E deu eles ali poder para eles multiplicar e dominar sobre tudo que tinha na terra. E ali, pessoal, Adão e Eva, então, eles um projeto de Deus. E aí, pessoal, também a gente pode ver que em Apocalipse 21, a gente vai ver também o Adão com a sua esposa, com a sua noiva, né, pessoal? Isso é muito interessante. Apocalipse 21, 9, que diz assim, olha, depois um dos 7 anjos das 7 taças cheias com as 7 últimas pragas veio até a mim e disse-me, vem, eu vou te mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. E quem é essa? A mulher do Cordeiro, a igreja, a sua noiva, que precisa estar bonita, adornada, sem pecado, a igreja sem mancha, sem mácula, porque ela foi justificada em Cristo Jesus, porque ela teve os seus pecados perdoados, e ali ela reinando, e ali ela vai reinar com Cristo. O primeiro Adão, ele teve a sua esposa, o segundo Adão com a sua esposa, que é a igreja. Pessoal, é muito interessante. E aí, Apocalipse 21, 9, o último Adão com a noiva, na cidade de Deus, e ele reina sobre o universo. Adão reinava com Eva sobre a terra. E ali Cristo, o Cordeiro, ele vai reinar com a igreja, com a sua noiva, a sua esposa adornada, santa. E ali, pessoal, ela vai reinar sobre o universo. Cristo e a sua igreja vai reinar sobre o universo. Adão reinou na terra. E Cristo com a sua igreja vai reinar no universo, no reino espiritual, no reino celestial. Tá, pessoal? E a gente vê que em Gênesis
no capítulo 1, verso 27 e 28, o Adão com a sua esposa no jardim do Éden, né, pessoal? Ele reina sobre a terra. Agora a gente já vê aqui em Apocalipse 21, verso 9, Adão reinando com a sua noiva na cidade de Deus sobre o universo. Gênesis, pessoal, no capítulo 1, verso 10, é importante a gente atentar para isso aí, pessoal. Gênesis no capítulo 1, verso 10, que diz assim, olha, Deus chamou ao continente terra e a massa das águas mares. E Deus viu que isso era bom. E aqui, pessoal, a gente vê que Deus, ele fez os mares, né, pessoal? E em Apocalipse 21, pessoal, a gente vai ver que o mar já não vai mais existir. Olha que interessante isso. Apocalipse no capítulo 21, verso 1, que diz assim, vi então o novo céus, né? Um novo céu, tem Bíblia que diz assim, e uma nova terra. Então, e Deus, ele vai criar um novo céus e a nova terra. Pois o primeiro céu, a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Aqui, pessoal, a gente vê que o mar já não existe mais. Aquele mar que era provisório, momentâneo. Então, aqui a gente já vê que Cristo reinando com a sua igreja, já não vai haver mares mais. Pessoal, é interessante também a gente atentar também, pessoal, para Gênesis no capítulo 1, no verso 5, que vai dizer assim, olha, Deus chamou a luz de dia e as trevas noite, e houve uma tarde e uma manhã, o primeiro dia. Então, pessoal, e no verso 16 de Gênesis, no capítulo 1, que vai dizer assim, ó, Deus fez os dois luzeiros maiores, o grande luzeiro como poder de dia e o pequeno luzeiro como poder da noite e as estrelas. Aqui, pessoal, a gente vê que Deus, ele fez o sol, a lua, o dia, a noite. E aí, pessoal, em Apocalipse 21, no verso 23, vai dizer assim, olha, a cidade não precisa do sol ou da lua para a iluminar, pois a glória de Deus a ilumina. E a sua lâmpada é o Cordeiro, é Cristo, ele é a nossa lâmpada. Nós não vamos mais precisar do sol, da lua, porque Cristo, ele vai ser a nossa luz, ele vai ser o nosso luzeiro, ele vai ser o ser especial de Deus, para qual nós vamos viver uma vida santa, piedosa, em comunhão com ele. E aí, pessoal, em Apocalipse 21, no verso 23, ele diz isso. Então, que a cidade não vai mais precisar de sol, de lua. Então, pessoal, a gente vê que nem sol, nem lua, nem noite. O Cordeiro é eterno. O sol, a luz, ele é o dia. Por isso que algumas passagens também vai dizer que ele é o sol da justiça. Cristo, ele é retratado como o sol da justiça. Então, pessoal, a gente vê o que é passageiro e a gente vê o que é eterno, para que a gente possa entender. Pessoal, outro ponto que a gente deve atentar, que em Gênesis, no capítulo 3, verso 22, que vai dizer assim, olha, Selá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, e ele foi o pai de todos os laminadores em cobre e ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noema. Então aí, pessoal, a gente vê que me perdoe, Gênesis 3:22 vai dizer assim, Yahvé Deus os expulsou do jardim da vida, e coma e viva para sempre.
E Yahvé, Deus os expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Aqui, pessoal, em Gênesis 3, 22, a árvore da vida ela é negada aos caídos, Adão e Eva. Então Deus, o que ele fez? Deus e Yahvé expulsou eles do jardim para eles cultivar o solo de onde foi tirado. A partir dali teve que ser labuta, o homem teve que trabalhar, o homem teve o seu trabalho. A partir dali ele teve que comer do suor do seu trabalho. Então, pessoal, a gente vê que a árvore da vida ela foi negada. E a gente vê também, pessoal, que em Apocalipse 22, no verso 2, as árvores da vida darão, as folhas da árvore da vida darão vida às nações. Que diz assim, Apocalipse 22, 2... que diz assim: no meio da praça, de um lado e de outro do rio, há árvores da vida que frutificam 12 vezes, dando o fruto a cada mês, e as suas folhas servem para curar as nações. Aqui, pessoal, ao mesmo tempo que a gente vê que a árvore da vida ela é negada aos caídos, a gente vê as folhas da árvore da vida que darão cura às nações. Apocalipse 22, 12. Pessoal, outro ponto que a gente deve atentar aqui é em Gênesis 3, 17. Gênesis 3, 17 diz assim: ao homem ele disse, porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer. Maldito é o solo por causa de ti. Com sofrimento dele te nutrirás, e todos os dias da tua vida. A partir dali tem algumas versões que vai dizer que a partir do momento que o homem ele tem que ter labor, trabalho, para que ele possa, a partir dali as coisas serão mediante a luta, o sofrimento. E aí, pessoal, a gente vê que ao mesmo tempo, pessoal, que Deus ele amaldiçoou, então ele disse, maldito é o solo. Então a gente vê que depois não vai mais haver mais a maldição. Então, pessoal, Apocalipse 22, no verso 3, a gente vai ver que vai dizer assim: nunca mais haverá maldições. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos lhe prestarão culto. Tá vendo, pessoal? Aqui a gente vê que maldito foi a terra e depois já não mais existirá maldição, porque nós vamos reinar com o Senhor, com o Eterno, com o Cordeiro, a noiva, a igreja adornada para reinar com Cristo. E aí, pessoal, a gente vê que também em Gênesis, como a gente vê em Gênesis no capítulo 3, verso 1, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Yahvé, Deus, tinha feito. Ela disse à mulher: então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? Então a gente vê aqui, pessoal, que aparece Satanás ali para atormentar o homem, né, pessoal? Mas para fazer com que o homem pecasse, para que o homem caísse. Então isso é temporário, porque depois a igreja de Cristo, quando ela estiver reinando com Cristo, pessoal, a gente vê que Satanás ele desaparecerá, então, para ele ser atormentado, então, para sempre. Então, pessoal, em Gênesis, no capítulo 20, verso 10, você pode ver aí, 20, verso 10, que diz assim, olha, o diabo que o seduzira foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. A gente vê aqui Satanás, ele desaparecerá, ele vai ser atormentado. Então, e a gente vê que primeiro ele levou o homem a pecar, atormentou o homem, mas provisório, para depois ele desaparecer. Ele vai desaparecer, ele vai chegar ao fim dele. Então, por enquanto, ele está aí na terra, levando o homem ao pecado, ao domínio da escravidão.
tá, pessoal? Então, pessoal, e em Gênesis, no capítulo 7, a gente vê que a antiga terra ela foi punida. Ela foi punida como? Através do dilúvio, devido ao pecado de Adão e de Eva. Gênesis, no capítulo 7, no verso 12, que diz assim: a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E ali, pessoal, a terra foi destruída pelo dilúvio, né, pessoal? Então, Noé e sua família, né? Ele e mais 7 pessoas, então foram 8 pessoas que Pedro vai falar. Então, que foram salvos da ira de Deus. A terra foi destruída pelo dilúvio, tá, pessoal? E a gente vê, pessoal, que a terra também ela será destruída, mas não mais com água. Como será a destruição da terra? Apocalipse 21, no verso 1, a gente vê que Deus ele vai preparar o novo céu e a nova terra, né, pessoal? Então, o primeiro céu e a primeira terra já se foram, então já não mais existirá esse mundo físico contaminado pelo pecado. E também, pessoal, quando a gente vai para Pedro ele vai dizer como vai ser o fim, né, pessoal? Então isso é muito importante, porque Pedro, a gente vê que, segundo Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 6, que vai dizer assim, olha para vocês verem que interessante. O primeiro foi destruído com água, o segundo vai ser destruído com fogo. Olha para vocês verem. 2 Pedro, no capítulo 3, do verso 6 até o 13, você pode ver aí. E porque essas mesmas causas, o mundo de então pereceu submergido pela água. Ora, os céus e a terra de agora estão reservados pela mesma palavra ao fogo, aguardando o dia do julgamento e da destruição dos homens ímpios. O homem que não tem Jesus, que não o aceitou, pessoal, a gente vê que vai ser triste o fim dele. Porque a palavra de Deus no verso 8 vai dizer assim: contudo, uma coisa, amados, que não deveis ignorar, é para que o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor não tarda em cumprir a sua promessa, como pensam alguns, entendendo que a demora. O que ele está usando de paciência para convosco, porque não quer que ninguém se pereça, mas que todos venham a se converter. O dia do Senhor chegará como ladrão, e então os céus se desfarão como estrondo, os elementos devorados pelas chamas, e se dissolverão a terra, juntamente com as suas obras será consumida. Se este mundo está fadado a desfazer-se assim, qual não deve ver a santidade do vosso viver e da vossa piedade, enquanto esperais e apressais a vinda de Deus, o qual os céus, ardendo em chamas, se dissolverão, e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. E nós que esperamos conforme a sua promessa, são novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Pessoal, a gente vê que aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, do verso 6 até o 12, a terra ela será dissolvida pelo fogo, então será destruída pelo fogo. O primeiro foi com a água e agora com o fogo. Pessoal, em Gênesis, no capítulo 19, a gente pode ver que também a gente pode olhar aí que Deus ele retira a cidade terrena, uma cidade corrupta. Quem é a cidade corrupta, pessoal? Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era a cidade que estava abarrofada de pecado. E aí, o que Deus fez? Deus o retirou. Que diz assim, olha, em Gênesis, no capítulo 19, verso 30,
que diz assim: Ló subiu de Segor e se estabeleceu na montanha com suas 2 filhas, porque não ousava continuar em Segor. Ele se instalou uma caverna, ele e as suas filhas, a mais velha, a mais nova. E aí, pessoal, a gente vai ver e aí para baixo vai dizer que da destruição ali de Sodoma e Gomorra. Então, pessoal, a cidade, Deus ele retira a cidade Sodoma e Gomorra com a destruição, foi tudo destruído. Então, pelo pecado do povo que já tinha chegado aos olhos de Deus, então Deus já tinha visto que a terra estava corrompida. E ali, pessoal, ao mesmo tempo a gente vê que em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 1 e 2, que Deus ali, ele cria o novo céus e a nova terra. Então, no verso 2 ali, vi também descer do céu, dos céus, né? De junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta com a esposa que se enfeitou para o seu marido. Então aí, pessoal, a gente vê que a cidade Sodoma e Gomorra destruída, e Deus ele vai trazer a cidade celestial para nós, a nova Jerusalém dos céus. A outra era terrena, agora a cidade para os santos, os puros, limpos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, é a Jerusalém que vem dos céus. Pessoal, em Gênesis, no capítulo 2, a gente vê verso 10 também, pessoal, é importante você atentar para isso, que vai dizer assim, olha, Gênesis, no capítulo 2, verso 10, um rio saía de Edom para regar o jardim, e de lá se dividia, formando 4 braços. E ali, pessoal, o lar, que era o jardim do Éden, ele era um lar à beira do rio. E ali, pessoal, em Apocalipse 22, 1, a gente vê que já não vai mais existir o mar, né? Então, pessoal, o nosso lar vai ser o rio de Deus, tá, pessoal? Então, é o que nós devemos atentar para isso. Pessoal, outro ponto que a gente vê de Gênesis 23 é quando Abraão, ele chora por sua esposa morta, né? A gente vê ali em Gênesis, no capítulo 23, verso 2, que diz assim, olha, o verso 1 também, a duração da vida de Sara foi de 127 anos, duração da vida de Sara. E ela morreu em Cariate Arbe, que é Hebron, na terra de Canaã. E ali, pessoal, a gente vê que também Abraão, né, chorando pela sua esposa. A gente vê que no verso 23 ali, verso 1 e 2, vai falar, no verso 12, então, ele foi enterrar ela. E Gênesis, pessoal, a gente vê que termina com a esposa morta, que é Abraão, né? Então, com a sua esposa morta, e a gente vê que em Apocalipse 21, 4, vai dizer, né, que Deus, o cuidado de Deus para com os seus, ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. Pessoal, veja bem, Abraão, Gênesis, ele faz o fechamento aí de Abraão, né? Ali com a sua esposa morta, né? E a gente depois vê que o cuidado de Deus, que já não vai mais haver choro para nós, né? Então, por enquanto, ainda a gente chora, então, até pelos nossos entes, quando se vão, mas quando nós formos reinar na eternidade, não vai mais haver choro, então é a nossa alegria. Pessoal, e ali Abraão termina com a sua esposa morta, mas depois também termina, a gente vê que finalizando aí, porque antes era
falando da Abraão chorando por sua esposa, né? E depois termina também em Gênesis 50, que quando a gente vai aí para Gênesis 50, a gente vê, pessoal, que Gênesis ele sela, ele termina com um crente, um servo, né? Aquele que era servo de Deus morto, então jazendo aí no Egito, então num caixão, então sendo sepultado. Pessoal, em Gênesis 50, no verso 1 e 3, vai dizer assim, olha, então José se lançou sobre o rosto do seu pai, cobriu de lágrimas e beijo. Foi quando José ali perdeu seu pai, então, e ele disse, não, deixa eu ir lá sepultar. O pessoal foram para sepultar, e aí foram muitos dias de lutos. Então ele subiu para enterrar o seu pai, todos os designatários da terra do Egito. E aí, pessoal, em Apocalipse 21:4, a gente vê que termina com todos os crentes, servos, vivos de pé na eternidade, reinando para sempre com Cristo. A igreja termina, o término da igreja vai ser reinando com Cristo, então glorificando a Deus pela sua obra, aqueles que o reconheceram o seu senhorio. Então, Apocalipse 21:4, por isso que ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte. Aí já não vai haver morte, né, pessoal? Porque enquanto estamos aqui, nosso corpo, a nossa matéria morre, mas o nosso espírito, ele volta para Deus, né, pessoal, que o deu. E depois Deus, ele vai justificar ou vai condenar, exercer a sua justiça para aqueles que o aceitaram o seu Filho, aqueles que confessaram a fé no seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. E aí, pessoal, a gente pegando em Apocalipse 21:4, só para que você possa entender, esmiuçando bem aqui, para que você possa compreender esses detalhes. Pessoal, nós devemos entender esses detalhes bem. Porque no verso 1, o novo céus e a nova terra. No verso 2, a nova Jerusalém, né, que vai descer dos céus para nós, uma nova Jerusalém, uma cidade pura, santa, sem pecado. Verso 3, pessoal, e que diz assim, nisto ouvi uma voz forte, que do trono dizia, eis que a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. Deus habitando com nós, no meio de nós. E ali, pessoal, no verso 3, a gente vê que Deus, ele estará conosco. E, pessoal, no verso 4, Deus enxugando todas as nossas lágrimas, já não vai mais haver choro. Então, nós celebramos a vitória com alegria, já não mais há choro. Pessoal, e no verso 5, que vai dizer assim, o que está sentado no trono declarou então, eis que faço novas todas as coisas, e continuou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda, e elas se realizaram. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aqui, pessoal, já não vamos mais precisar dessa água que nosso corpo, a nossa matéria precisa. Aqui em Apocalipse termina com servos de pé na eternidade, no novo céus, na nova terra, na nova Jerusalém, Deus estando conosco e celebrando a vitória e com alegria. Então, e a nova ordem, faço nova todas as coisas. Pessoal, Gênesis e Apocalipse é assim, o princípio e Apocalipse o encerramento. O que Deus, ele declarou na sua palavra, aos olhos de Deus já foi selado e encerrado. Está cumprindo o nosso tempo ainda. Mas para Deus já foi tudo cumprido. Essa palavra dele já foi assim, ó, pessoal. Fechada, selada, encerrada para ele, aos olhos dele, e ele vê o seu povo santo, lavado e remido, e vê também a destruição do inimigo de Satanás, que estava aí na terra, nos atormentando, nos desviando
do foco que é Jesus e que é Deus. Pessoal, eu já te agradeço você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que estava aí comigo. Já convido você a se inscrever no meu canal, já se inscreve no meu canal, já deixa o seu like, ative o sininho das notificações para você ser notificado de novos vídeos. Pessoal, é importante sempre você que não é inscrito, inscrever, então deixar o seu like, é muito importante, você comentar também. E você, o que achou dessa história de Gênesis e Apocalipse, não é? É fantástica. Deus, ele já deixou tudo na sua palavra decretado para nós. Basta que nós venhamos tirar tempo de ler as escrituras, entender para nós que nós venhamos fazer correto, né, pessoal? Eu vejo que na palavra do Senhor, todas as vezes que o povo saía da palavra, Deus, ele trazia o povo para a palavra. E hoje nós estamos num tempo que as pessoas já não têm mais o amor pela palavra. As pessoas acham que é viver a sua vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, esquecendo que o princípio da nossa salvação é a palavra de Deus, está na palavra do Senhor. Pessoal, já te agradeço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou o doutor e pastor Ademar. Já convido você, se inscreve aí, já deixa o seu like, o que você achou. Pessoal, filiado na Ordem dos Teólogos e Pastores do Brasil, OTPB 659. Pessoal, é muito importante nós estarmos aqui aprendendo da palavra do Senhor. Gosto muito de estar trazendo para você que gosta, você que quer aprender da palavra do Senhor, você está no canal certo. Muito obrigado, beijo no seu coração, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a cada dia nós possamos continuar firme, caminhando, prosseguindo para o alvo que é Jesus de Nazaré. Tchau, beijo no seu coração, fui!